Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e continuar a nossa conversa com o professor Dr. Alexandre Fontes da Fonseca, professor doutor da Universidade de Campinas, a Unicamp, físico, que está nos ajudando a entender um pouco a questão da ciência e do espiritismo. Bem-vindo ao programa Visão Espírita, doutor Alexandre, é este segundo programa. Obrigado, André. Te agradeço mais uma vez a oportunidade da gente estar estudando junto esse tema que é importante para o movimento espírita em geral, né, e é do nosso interesse natural pelo nosso trabalho, né, assim, na área científica. Na nossa última conversa, Alexandre, você já deixou uma questão no ar, né, que prometeu continuar conversando nesse próximo programa. E nós havíamos colocado a questão do desenvolvimento nas casas espíritas, e eu acho que isso também é comum às outras crenças, né? O aspecto religioso e o aspecto filosófico tomam uma amplitude representativa, né? E a superficialidade do conhecimento científico parece que levou o nosso conhecimento superficial científico levou a uma falta de aprimoramento, de cultura e de entendimento. E você estava nos explicando, colocando esses aspectos, mostrando que isto é um fato, e você disse que consolidaria seu parecer nesse próximo Visão Espírita. Por favor, Alexandre. Sim, essa é uma questão assim, muito importante, porque a gente observa vários companheiros, assim, muito bem intencionados, questionando essa lacuna no movimento espírita, né, de uma atividade, de estudos e atividades dentro desse aspecto científico, fazer pesquisa espírita e tal. E essa questão, ela não é tão simples assim, porque com o avanço, né, da época de Kardec para cá, ou vamos lembrar Kardec, o Kardec ele tinha um conhecimento muito aprofundado, ele tinha uma cultura muito grande, tinha experiência e conhecimento científico, didático, como educador, e ele, então, tinha bem essa noção de como lidar com um fenômeno que se apresentou para ele, lá desde as mesas girantes, e lidou com o fenômeno de uma maneira muito séria, e graças a essa capacidade do Kardec de pesquisa, de investigação científica, né, e didática, a gente tem hoje as obras do Espiritismo para nos esclarecer e nos orientar nesse tipo de assunto. Mas esse tipo de perfil, de capacidade de pesquisa e de apresentação e de escrita da pesquisa, né, vamos lembrar, né, vou enfatizar esse ponto, Kardec tinha essa qualidade também, de transmitir aquilo que ele descobria. Isso a gente não aprende assim na escola, não aprende nem nos cursos superiores, a gente aprende a fazer pesquisa e aprende a como transmitir esse conhecimento da pesquisa em geral, em curso de pós-graduação, nas diversas áreas. E a gente não tem como exigir isso das pessoas. É natural que o movimento espírita não tenha esse know-how. E aí, eu vou fazer uma comparação, porque que eu comentei na outra semana, no outro programa, sobre pedir mais tempo. Eu tenho uma analogia que eu acho que vai ficar muito clara, acho que ajuda as pessoas a perceber essa diferença, e talvez ajude também a acalmar um pouco o coração de quem quer ver mais pesquisas no movimento espírita. Veja só. Vamos fazer uma analogia com a área de engenharia e medicina, por exemplo. A gente pode, de uma maneira geral, identificar em medicina, vamos falar de medicina, por exemplo, existem duas frentes de trabalho, de modo geral. Uma,
a dos médicos que a gente procura para quando a gente está doente, ou ocorre um acidente, né? As pessoas são levadas ao hospital e são atendidas e tal. Então, quando a gente está doente, a gente procura um médico, a gente espera receber o serviço desse médico como sendo o serviço mais qualificado daquele momento. A gente espera que o médico aplique em nós o melhor método de diagnóstico, de exame, e possa identificar a nossa doença e possa nos apresentar um tratamento que vai nos aliviar o quanto antes da dor e vai curar a nossa doença. Se a gente vai precisar de uma cirurgia, a gente também quer que o profissional ofereça para a gente qualidade e precisão no serviço. A gente não quer que o médico diga para a gente, olha, Alexandre, eu vou testar em você um remédio novo aqui que eu acho que pode ser que seja bom para a sua saúde. Opa, peraí, eu quero sarar, não quero fazer experiência. A engenharia, por exemplo, você vai contratar um engenheiro, mestre de obras para fazer a sua casa. Você quer que ele use o melhor do conhecimento atual para fazer a sua casa com segurança, firme, que ela tenha a qualidade de beleza, sei lá, todas as qualidades que o conhecimento da engenharia permitiu desenvolver. Você não quer que o engenheiro venha, olha, eu vou fazer uma experiência, em vez de usar tijolo, eu vou usar aqui um material feito assim, para ver se fica bom na sua casa. Não, a gente gostaria de receber esse serviço ou esse produto com a qualidade possível, melhor possível. Tá, isso é o que a sociedade vê da atividade do engenheiro, do médico, nesse exemplo que a gente está dando. Mas existe uma outra frente de trabalho, tanto em engenharia quanto em medicina, que é aquela que ocorre nos meios acadêmicos ou em centros de pesquisa. Esse a gente não vê diretamente, mas é um trabalho, em geral, mais demorado, envolve justamente isso, a pesquisa, a investigação de um novo remédio para tratar alguma doença, vacina, né, com o tema atual que a gente está passando. E aí existem métodos e protocolos específicos para fazer a pesquisa. Se a pesquisa é com o ser humano, tem que ter todo um caráter de um código de ética para estar ali dando respaldo para aquelas pessoas que vão fazer os testes quando, sei lá, se for uma droga nova, né, um novo medicamento. Mesma coisa na área de engenharia, novos materiais, novas tecnologias, nova eletrônica, enfim. A gente tem duas frentes distintas, e cada uma delas tem seu método de trabalho, e as pessoas, na sociedade, ela se beneficia dessas duas frentes. Numa delas, da primeira, o benefício é direto. A gente procura o médico, a gente procura aquele que vai oferecer o serviço para a gente recebe o serviço, compra, ou então é serviço público, a gente recebe ele. Essa outra frente, a gente não vê o benefício imediato. Ele geralmente vem depois de anos, com a comprovação dos novos remédios, dos novos métodos, enfim. E quando eles são comprovados, depois que eles passam por todos os testes e critérios, aí os futuros médicos e engenheiros vão adotar esse conhecimento nos produtos que vão ser oferecidos para as pessoas. Bom, acho que já está dando para perceber a analogia que a gente vai fazer. Que analogia vamos fazer com o movimento espírita. Depois que Kardec trabalhou essa descoberta e essa sistematização do que era supérfluo e essencial, do que era essencial, e colocou na doutrina os pontos, os princípios mais importantes, dos conceitos que a gente aprende como espíritas, as casas espíritas, os grupos espíritas, eles pegam aquele conhecimento e desenvolvem na prática, seja para socorrer através do evangelho, do passe, ou seja para poder orientar as pessoas que têm a mediunidade ostensiva e a como trabalhar ela de modo seguro. Isso a gente faz como? Fazendo referência ao conhecimento que já é certo e seguro dentro da doutrina, que é a base, que estão nas obras de Kardec. E a gente não tem pessoas com conhecimento e formação, ou que tem um know-how, vamos dizer assim,
de trabalhar na outra frente, nessa de avanço do conhecimento. A gente não tem, a gente tem muito mais pessoas nessa frente de trabalho que é de aplicação do conhecimento espírita. Então, é natural que a gente veja isso, que a gente tem um movimento espírita onde a maioria da sua atividade é de natureza de estudos e de aplicações morais, atividade existencial ou prática mediúnica, e esse tipo de atuação. Agora, para a gente poder trabalhar nessa outra frente, já que as pessoas estão se interessando por ela, mais pessoas estão se interessando, a gente tem que agora tomar um certo cuidado. Com o quê? Em aprender a fazer isso da maneira mais segura possível. Por exemplo, há pessoas que pensam que, a gente até no outro programa comentou, pensam que o aspecto científico do espiritismo seria citar ou utilizar conceitos das ciências, da física, da química ou de áreas médicas nos conceitos espíritas. Que isso é ciência espírita, que isso seria o aspecto científico do espiritismo. Há outras pessoas, por exemplo, que pensam assim, a ciência, ela é assim, ela não aceita ainda, né, os cientistas, a gente também estava conversando no outro programa, né, que os materialistas não aceitam ainda o espiritismo. Por causa disso a ciência é ruim, então a gente vai renegar os métodos da ciência, porque os cientistas... Não, também não. Se a gente for lá no item 55 do capítulo 1 da Gênese, tem uma frase, Kardec diz assim, as descobertas que a ciência realiza, longe de o rebaixarem, glorificam a Deus. É uma frase que o Kardec até destacou lá nesse item. Kardec tinha um profundo respeito pelo trabalho da ciência. Não que o trabalho da ciência materialista vai provar ou vai negar o espírito. Por serem objetos de estudos diferentes, a ciência material ela não tem muito o que dizer sobre o princípio inteligente. Mas a gente percebe o Kardec valorizando o trabalho da ciência justamente por causa desse cuidado e critério que ela desenvolveu, que ela aprendeu a desenvolver para validar suas descobertas. E os benefícios que a gente tem hoje, né, na saúde, na tecnologia, são exemplos disso. Então, quando a gente pensa e diz assim, né, não, vamos buscar trabalhar o aspecto científico do espiritismo, a gente tem que sair da visão leiga, sabe? Tem gente que diz assim, pensa assim, se eu não fizer experimento com médiums, eu não estou fazendo ciência espírita. Como assim? Não é bem assim. O trabalho, já os filósofos há tempo reconhecem, perceberam que o trabalho da ciência envolve teoria e experimento andando juntas. Aquela visão, existe uma visão antiga, acho que até de antes da época de Kardec, de que o trabalho da ciência é, primeiro, observar o fenômeno da natureza, fazer medidas, e depois pensar em hipóteses para explicar esses fenômenos, e depois testar essas hipóteses com novos experimentos mais controlados. Essa é uma linha de trabalho? Mas é a única? Não. O que os filósofos descobriram do século XIX para cá é que os cientistas desenvolvem suas descobertas de maneiras, assim, às vezes as mais inesperadas. Às vezes é a previsão teórica que vai motivar lá na frente a descoberta de um novo fenômeno. E às vezes um sonho que o cientista teve resolve um problema experimental que ele não sabe descrever, e ele usa aquela ideia que sonhou e consegue explicar. Então, a ciência não tem mais isso de... o método científico não é mais aquela coisa quadradinha, é isso, depois isso, e com certeza eu vou descobrir. Os filósofos vão até mais além, eles dizem que é impossível a gente fazer uma medida qualquer empírica, observar o comportamento de um animal no seu habitat, sem uma preconcepção mínima do que é observado, do que é o comportamento do animal, do que é o animal. Assim, então, a teoria anda junto com o experimento. Então, quando a gente vai falar disso para o meio espírita,
Tem companheiros que pensam assim, não, vamos fazer ciência espírita sem doutrina espírita. Não, a doutrina espírita é parte inerente desse aspecto científico do espiritismo. A gente vai fazer ciência espírita, vamos fazer, então, com referência ao espiritismo. Porque na física, na minha área, se você faz um trabalho de pesquisa e não verifica as leis fundamentais se estão sendo satisfeitas, a gente não consegue publicar, consegue ter o trabalho nosso validado e aceito pelos pares nossos da nossa área. Mesma coisa em química, em biologia. O rigor com relação a essas verificações, ele é muito grande. E mesmo esse rigor sendo muito grande, a física, a química, a biologia, toda hora surpreendem a gente vê na televisão, descoberta disso, daquilo e daquilo outro, coisas novas e inesperadas. É justamente esse aspecto criterioso, eu vou até usar um termo espírita que não tem sido muito aceito, que representa exatamente esse aspecto criterioso da ciência, exatamente isso que valoriza a descoberta. E esse termo espírita, que é equivalente a esse aspecto criterioso da ciência, é o que muita gente torce um pouco o nariz, mas a gente tem uma expressão antiga que é pureza doutrinária. O que seria pureza doutrinária? Tudo bem, a expressão ela pode ser mal interpretada? Pode, mas o sentido dela é o de coerência com o fundamento teórico. Isso a gente faz na física, na química, na medicina, em todas as áreas. Por que se o físico usa a física, seus princípios fundamentais para fazer sua pesquisa, se o químico, as da química e assim por diante, por que o espírita não pode, não deve usar os do espiritismo? Então, é claro, as pessoas podem ter suas opiniões e não aceitarem, pensarem diferentes, mas ninguém pode negar que um caminho seguro para desenvolver o caráter, o aspecto científico espírita é trabalhar com referência aos fundamentos básicos da doutrina. E esse tipo de coisa é um ponto que é importante a gente tomar consciência, né? Como o físico, o cientista e os pesquisadores entendem Deus? Olha, boa pergunta. Pode ser difícil, talvez, falar em nome dos colegas, né, dos físicos, dos cientistas, porque dependendo por exemplo, de como pessoas, da religião que eles venham ter, que o cientista, em geral, não é sempre ateu, como às vezes é feito como são considerados, né? Às vezes, dependendo então da religião que eles possuem, eles vão ter uma visão com relação a Deus, ao Criador. Agora, como cientistas, a questão da existência de um Criador, ela não faz parte da ciência, assim, ela não faz parte, porque o que a gente nota, e pode falar assim, um pouco com relação à física, a física busca entender muito dos como as coisas acontecem e algumas causas, e sempre buscando refinar esses como as coisas acontecem e as suas causas. Mas uma causa, assim, como a gente entende no meio espírita, Deus como uma causa primeira de todas as coisas, como um conceito mais absoluto, é uma dificuldade de entender isso na física. Então, os físicos, assim, não se preocupam com a seguinte questão: por que as leis naturais da física são como são? Eles descrevem como as leis são, e fazem medidas e tentam descobrir as relações entre essas medidas, essas grandezas, tentam matematizar essas relações entre as propriedades e comportamentos dos fenômenos em geral. Mas o físico não, ele pode até se perguntar por que é assim, tal lei é assim, mas a pergunta sobre um criador, sobre a causa primeira de todas as coisas, ela tem um sentido mais filosófico. É uma questão que pertence mais à filosofia do que à ciência, buscar descobrir se existe um criador de todas as coisas.
como Deus é humilde, assim, como Deus não faz questão de ficar se mostrando, assim, os cientistas se contentam, por enquanto, em descrever os comos, as coisas, os comos, né? Como as coisas são, mas... não sei, talvez um dia exista uma maneira de verificar, assim, de uma maneira que satisfaça ao critério do materialista, de que existe um criador. Talvez, eu não sei dizer, eu não sei, essa é uma pergunta difícil mesmo, filosófica até, se é possível, né? Os filósofos talvez vão dizer que não. Mas o físico, mas em geral o cientista materialista, ele nem não considera, ele não aceita, ele considera que é desnecessário um Deus para reger, embora a gente sempre, como filosoficamente, possa se perguntar, mas por que as coisas são do jeito que são? Porque, quer dizer, o físico vai sempre tentar imaginar a solução disso em termos materiais. O nosso universo é de uma infinitude e cada um deles tem suas leis diferentes. Mas ainda assim a gente pode remontar a um passo antes. Por que é assim e não de outro jeito? Eu vou voltar no tempo de Kardec, ou até lá em outros tempos, o que se entendia do universo e o que se entende do universo hoje. E a física contribuiu decisivamente para que essa compreensão do universo fosse mudando. Qual é o olhar do físico? Como é que faz diante do universo? Olha, assim, tem isso que você falou, tem um certo vislumbre, certa assim, admiração, porque eu acho que é de Einstein, eu não sou bom de memória de frases, né? Acho que é de Einstein uma frase do tipo que é admirável perceber que o universo tem ele tem uma ordem, ele obedece a leis assim matemáticas, assim uma regularidade, assim, regularidades, né? Que é admirável isso, né? Porque como é que você espera de uma coisa cega, né? De uma coisa ao acaso ser tão assim funcionar assim entre aspas como um reloginho, né? Tão certinho, né? E então existe essa admiração. Então o físico, né, quando analisa o universo, ele percebe isso, percebe essa complexidade, grandeza do macro para o micro, né? Assim, é um caráter, é uma admiração que o físico tem, mas o físico também tem um segundo olhar para o universo, que é o seguinte: ele tem um olhar para o universo que não é conhecido ainda, porque o físico ele tem ele é treinado a tentar descobrir coisa nova, a tentar perceber uma propriedade nova ou uma aplicação diferente daquilo que já existe, então isso também está presente no trabalho nosso como pesquisador. Assim, a gente tenta descobrir algo novo, porque a gente quer, então, aquilo nós vamos investigar. Então, isso é uma outra maneira que o cientista tem um olhar com relação ao universo, tentar descobrir a parte que não é conhecida. E quem sabe um dia, o que não é conhecido ainda dos materialistas, né, que nós espíritas conhecemos, quem sabe não demore menos, né, para que essa curiosidade chegue nessa parte do universo desconhecido do materialismo, né, que é a continuidade da vida, quem sabe isso chega antes, né, porque o benefício para a sociedade seria, sem dúvida, muito grande, né, de modo geral. Né? Alexandre, a conversa no programa Visão Espírita, ela é agradável, passa rápido, ainda mais de assuntos que não são do nosso domínio, não são do nosso entendimento. E ouvir um professor doutor em física fazer algumas considerações sobre o raciocínio que o cientista, que o pesquisador, que o professor, que o físico tem, alarga os nossos horizontes e facilita com que nós possamos compreender algumas posições, algumas afirmativas, e nos deixa, inclusive, mais prudentes e cautelosos a fazer algumas considerações e algumas posturas assertivas, né? Tendo cuidado, né? Tendo zelo por algumas situações, né? Finalizando o nosso programa e
e depois pedindo que você deixe uma mensagem, será que a nossa fé está pouco raciocinada? Pois é, essa é uma ótima pergunta. Mereceria talvez mais um programa. Mas coitado do pessoal que está assistindo, né? Já está bom demais. Mas é uma questão muito boa, porque sobre a fé raciocinada, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 19, se eu não me engano, sobre a fé transporta montanha, no item 7, tem uma frase, nesse item 7, se eu não me engano, tem a frase conhecida, verdadeira fé só é aquela capaz de encarar a razão face a face. Ok. Essa é conhecida no movimento espírita, mas tem uma outra frase do Kardec, que essa eu não sei se é tão assim conhecida de memória, mas é só abrir lá, item 7 desse capítulo 19, Kardec diz algo assim, vou falar talvez com minhas palavras, que a fé precisa de uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Essa frase do Kardec, ela é até assim puxada, né? Porque, puxa vida, Kardec, tem inteligência perfeita? Bom, perfeição a gente não tem no sentido amplo da palavra. Mas o que o Kardec está querendo dizer? Que aquilo que a gente acredita, que a gente deposita a nossa crença, que a gente tem a melhor compreensão possível do que é, como é, para que é, seus mecanismos e entendimento de como seja. E com base nisso, a gente faz esse pedido, apelo, assim, que as pessoas que interessem pelo aspecto científico do espiritismo não fiquem na superficialidade da questão, que aprofundem o know-how, vão aproveitar o que hoje a gente tem de bom. Na época de Kardec, tinha uma praxe, um protocolo das pesquisas, uma forma de divulgar. A ciência desenvolveu um pouco mais com relação a isso. E, junto disso, ter o cuidado de não ser apressado. A física quântica, por exemplo, mostra uma realidade diferente. Alguns, no entusiasmo, já querem relacionar com o conceito espírita. Não, peraí. O conceito da física é da matéria. Sem querer, a gente pode estar materializando um conceito que a gente queria destacar o lado espiritual e não o material. Tem que tomar esse cuidado. Então, a gente tem que desenvolver esse lado de cautela e o aprofundamento do estudo doutrinário e desse know-how. Então, assim, talvez, a gente deva estar buscando essa fé raciocinada, esse aprofundamento, essa inteligência perfeita, como Kardec diz, porque é a nossa vida, né? Se a gente embarca num caminho que não é verdadeiro, a gente perde tempo, a encarnação. Então, assim, a gente apoia, assim, o estudo, e na dúvida, é preferível repelir, como a gente tem lá na mensagem do Erasto, com relação às mensagens mediúnicas. Melhor repelir 10 verdades que aceitar uma mentira. Porque a mentira, ela é ruim, cria mau hábito na gente. Então, para a gente trabalhar bem uma coisa, vamos trabalhar em ciência espírita, aspecto científico, vamos fazer com segurança, vamos fazer para dar certo. Não vamos fazer de qualquer jeito, nem de maneira superficial, porque a gente perde tempo, esforço, recurso, e não produz, de fato, algo positivo. Bem, agradecemos você, Alexandre, por essa entrevista, por esse papo, por esse esclarecimento. Agradecemos ao amigo telespectador, ao amigo ouvinte, desejando a todos que aproveitem muito a sugestão do Alexandre. A fé precisa ser raciocinada, e raciocínio demanda inteligência, inteligência demanda estudo, estudo demanda dedicação. Dedique-se à sua fé. Perfeito. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.